Vamos ao texto. Receita Federal fecha o cerco contra a sonegação no imposto de renda, escrito pelo Quintessência, revisado pelo Coreia com K. Vamos lá. A Receita Federal está fechando o cerco para tentar roubar ainda mais o suado dinheirinho do contribuinte. Meu amigo, o leão tem cada vez mais fome. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turguniev. Começou a temporada do imposto de renda. Todo mundo sabe como funciona. Você tem que declarar para o Estado o quanto você precisa pagar de imposto de renda. Por acaso, o governo já sabe quanto você deve. Mesmo assim, é necessário que você declare. E caso você omita alguma informação, prepare-se para receber uma multa bastante salgada. Contudo, pode ser que a Receita perceba que roubou mais do que era necessário, te devolvendo alguns trocados. É a chamada restituição do imposto de renda. A cada ano que passa, mais o cerco contra os contribuintes se fecha. Conforme aumenta a capacidade tecnológica da Receita Federal, mais difícil se torna fugir da mordida do leão. Quem lida com a área tributária brasileira... Quem lida com a área tributária brasileira conhece bem esse problema. Em entrevista ao site Repórter MT, Adriana Corrêa, especialista em imposto de renda, cita os mecanismos usados pelo governo para fazer o cruzamento de dados. O objetivo disso é averiguar tudo o que o contribuinte deve declarar e pagar. Nas palavras da especialista, o contribuinte deve estar atento, pois com as novas tecnologias não há como sonegar impostos. A Receita Federal também está trabalhando para facilitar as coisas para o contribuinte. Agora, o cidadão pode declarar o seu imposto de renda diretamente pelo portal Gov.br. Lá, o contribuinte encontrará sua declaração previamente preenchida com todos os dados dos quais a Receita Federal já dispõe, bastando apenas complementar o que foi preciso. Olha como o Estado é bonzinho, já está quase tudo lá, tudo mastigadinho, basta apenas preencher o resto. Basta apenas declarar, né? Quanta bondade, não é mesmo? Uma pessoa mais desatenta pode acreditar que o Estado está mesmo facilitando a vida do contribuinte. Porém, isso demonstra o grau de controle que o Leviatã possui atualmente sobre a sua renda e seu patrimônio. Nós libertários sabemos que essa é apenas mais uma armadilha estatal para multar e punir os pagadores de impostos. Aliás, essa não será a primeira nem será a última tentativa estatal. Pense, por exemplo, no recente caso da implementação do Pix. Quando esse mecanismo surgiu, estava claro que praticamente todos os brasileiros iriam adotá-lo. Ele é instantâneo, funciona sem problemas e não tem custo de transação. Você só precisa ter um celular com acesso à internet, algo que todo mundo tem hoje em dia. O Pix é uma solução muito prática para a maioria das transações financeiras efetuadas pelos brasileiros. E o seu sucesso absoluto é uma prova cabal de que ele realmente conquistou a população. Mas como diria aquele ditado, a alegria de pobre dura pouco. Logo, todo mundo percebeu que o tamanho do buraco no qual o Pix estava nos metendo. Logo, todo mundo percebeu o tamanho do buraco. Logo, todo mundo percebeu o tamanho do buraco no qual o Pix estava nos metendo. É certo que nós, aqui no Visão Libertária, já tínhamos previsto a armadilha do Pix há um bom tempo. Lá no vídeo, o que muda com o Pix, o link do vídeo está aqui na descrição. Como o Banco Central é responsável por todas as transações feitas com esse mecanismo, o órgão tem o registro de todas as operações financeiras realizadas via Pix. Ou seja, ele sabe quem pagou, quando pagou, quanto pagou e para quem pagou. Era apenas uma questão de tempo para que essas informações virassem provas para a Receita Federal cobrar multas e impostos dos contribuintes, algo que já está sendo feito, diga-se de passagem. De forma geral, a base de dados da Receita Federal tem aumentado de forma considerável. Informações bancárias e de cartão de crédito, recebimentos e pagamentos de salário, investimentos em bolsas de valores e benefícios previdenciários.
Benefícios previdenciários. Todas essas informações vinculadas ao seu CPF já estão em posse do leão. Ela só precisa fazer o cruzamento para saber quem, quanto e de quem recebeu. Posteriormente, verifica as declarações para identificar inconsistências. E, é claro, para gerar multas. Esse tipo de vigilância nos faz imaginar o cenário do livro 1984. E não é à toa que a própria reportagem citada no início desse vídeo traz o subtítulo Big Brother Fiscal. Se tem dinheiro no banco? Se tem dinheiro no banco, o governo sabe. Se tem investimento em bolsa de valores, o governo sabe. Se pagou ou recebeu alguma coisa via Pix, o Estado tem total controle do quanto foi transacionado. Imóveis e veículos registrados em seu nome, participações societárias em empresas, vínculos trabalhistas, todas essas informações são vinculadas ao seu CPF e já estão nas mãos da Receita Federal. Ou melhor, dos supercomputadores do fisco, comprados e mantidos, adivinha, com o dinheiro dos seus impostos. Comprados exclusivamente para cruzar os dados com uma eficiência que nenhum fiscal humano poderia ter. O fato é que o governo precisa arrecadar cada vez mais dinheiro e de cada vez mais pessoas, afinal, o céu é o limite para os políticos quando o assunto é gastar dinheiro. Porém, o Estado sabe que existem diversos mecanismos para os indivíduos escaparem da sanha arrecadatória estatal. Na verdade, esse é um dos grandes medos do Estado, perder o controle sobre a população, deixar de saber o que o povo faz com seu próprio dinheiro. Por isso, os órgãos fiscalizadores do Estado agem no sentido de fechar o cerco contra o contribuinte, limitando as possibilidades de sonegação. E quando o real digital na forma de CDBC for efetivamente implementado, a coisa pode ficar muito mais complicada. O governo terá conhecimento de cada centavo transacionado entre as instituições financeiras do país. E como somos apenas um conjunto de 11 números para o Estado, fica fácil registrar todas essas operações realizadas através do CPF. Com as novas possibilidades tecnológicas, a fiscalização é feita em tempo real, por computadores de alta potência e com o agravante de que essas máquinas não aceitam o cafezinho para aliviar a nossa barra. Pô, tô achando esse texto muito puxador de saco da Receita, hein? A Receita não tem essa capacidade toda, não. Mas enfim. Por isso, é importante utilizar os mecanismos para nos protegermos dessas armadilhas criadas pelo Estado. Tudo que passar pelo sistema bancário, controlado pelo Estado. Tudo que passar pelo sistema bancário, controlado pelo Estado, será monitorado de perto por ele. Qualquer transação realizada em moeda estatal será fatalmente controlada pelo governo vigente. Afinal de contas, ele detém o controle da emissão e circulação da moeda. A única forma de escapar da vigilância ditatorial do Estado é utilizar alternativas mais seguras e descentralizadas do que a moeda estatal. E é claro que estamos falando do Bitcoin. Porém, é preciso saber guardar e transacionar bitcoins para não comprometer o seu anonimato. Utilizar corretoras para fazer transações é um problema. Elas declaram para a Receita Federal todas as suas ações na plataforma. Manter seus recursos nessas entidades é algo ainda pior. Além do risco de insolvência, que tem se tornado cada vez mais comum, precisará declarar ao leão os bitcoins mantidos lá. Afinal, como dissemos no início do vídeo, a Receita já sabe de tudo que você tem, tudo que você deve, e ai de você caso tente omitir algo. Também é possível encontrar brechas na lei estatal que permitem ao cidadão escapar das garras do Estado, ao menos em parte. É o que chamamos de elisão fiscal. Esse tipo de medida não configura sonegação, mas é preciso entender, pelo menos um pouco, o complexo arcabouço tributário brasileiro. O melhor, contudo, é se desvencilhar o máximo que puder das garras do Estado. Tome cuidado com as Tome cuidado com as facilidades oferecidas por ele, como já citado o Pix. Sempre há alguma armadilha. Sempre há alguma armadilha escondida nesse tipo de benefício. Quase sempre isso representará uma perda considerável de privacidade das suas finanças.
O Estado precisa cada vez mais recursos para se sustentar. O leão é insaciável e a sua mordida fica maior a cada ano que passa. E principalmente, o governo sabe que muita gente está descobrindo formas bastante eficientes para salvar seu patrimônio do confisco estatal. É por isso que vemos cada vez mais medidas desesperadas por parte do Estado no sentido de encurralar seus cidadãos num beco tributário. O resultado... Achei muito repetitivo esse texto, falando a mesma coisa várias e várias e várias e várias vezes. Repete, repete, repete. O resultado disso, porém, é um número maior de indivíduos que descobrirá como... O resultado disso, porém, é que o número maior de indivíduos descobrirá como o Bitcoin é útil tanto para fazer negócio quanto para escapar. O resultado disso, porém, é que um número maior de indivíduos descobrirá como... O resultado disso, porém, é que um número maior de indivíduos descobrirá como o Bitcoin é útil tanto para fazer negócios quanto para escapar dos impostos. Eu não sei se é bom falar isso não, hein? Não sei se é bom falar isso não. Eu cortaria essa frase totalmente. Tira essa frase. Não fala que é bom para escapar de imposto, não. Isso é apologia. Não pode. Olha só, vou refazer esse parágrafo inteiro, tá? Porque não pode falar isso, não. Vou começar aqui em é por isso que cada vez mais medidas no Estado... É por isso que vemos cada vez mais medidas desesperadas por parte do Estado no sentido de encurralar os cidadãos num beco tributário. Ninguém mais aguenta sustentar o peso do Leviatã. E em pouco tempo, o leão vai acabar morrendo de fome, porque ninguém mais irá querer alimentá-lo. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!